Bragança Paulista é uma cidade do interior de São Paulo que, por muitos anos, foi considerada uma das mais seguras do estado. Um lugar tranquilo, com clima ameno e forte tradição religiosa. No entanto, na década de 1970, essa cidade pacata se transformou no palco de um dos crimes mais chocantes e perturbadores da história local. Um caso que abalou profundamente a população de Bragança, mas que, por algum motivo, nunca ganhou grande repercussão nacional. Esse é o caso de Sebastião Antônio de Oliveira, mais conhecido como o Monstro de Bragança Paulista. Se tratando de um crime ocorrido em uma cidade do interior, as informações sobre esse criminoso são bem escassas. O que sabemos é que ele nasceu por volta de 7 de outubro de 1915, em Tuiuti, uma cidade próxima à região de Bragança, onde futuramente ocorreriam os crimes que marcariam essa história. Ele chegou a se casar em 1938 e possivelmente teve filhos. Também é possível que tivesse problemas psicológicos desde a infância, mas nada confirmado. Foi por volta de 1950 que a sua saúde mental começou a declinar e assim nós temos a sua primeira onda de crimes. Em 1953, em Atibaia, uma garota de cerca de 8 anos foi abusada e abandonada quase morta. No mesmo ano, outra criança foi encontrada nas mesmas condições, dessa vez na cidade vizinha, Bragança Paulista. Após ser denunciado, ele foi preso pela primeira vez na Casa de Detenção de São Paulo. Depois de alguns exames psiquiátricos, ele foi transferido para o Hospital Penal Franco da Rocha e, após bom comportamento, transferido novamente para o Hospital Psiquiátrico Juqueri, em 1958. No ano seguinte, ele fugiu e perambulou até se estabelecer em São Paulo, onde viveu com uma esposa e uma filha, das quais não consegui mais informações. Em 10 de julho de 1959, Sebastião voltou a cometer crimes. Dessa vez, a vítima foi sua própria enteada, que assim como as outras, ele sequestrou e abusou. Sua mulher o denunciou à polícia e a garota foi encontrada no mesmo estado das vítimas anteriores, quase morta e abandonada na beira de uma estrada. Em 1963, ele novamente foi enviado para o Hospital Penal Franco da Rocha. Em 1969, foi transferido para o Hospital de Custódia de Taubaté, onde permaneceu até o dia 24 de fevereiro de 1973, quando foi colocado em liberdade vigiada. No ano seguinte, ele vagou pela região de Bragança Paulista, até fixar residência. Com a liberdade de Sebastião, a segunda onda de crimes que marcaria a cidade começou. Em dezembro de 1974, nos dias 26 e 29, Sebastião sequestrou 2 crianças, Maria Janete, de 6 anos, e Valdir, de 8 anos. Porém, dessa vez, diferente das vítimas anteriores, ele também assassinou as crianças a sangue frio e as canibalizou utilizando um facão. Após as suas 2 primeiras vítimas, ele ainda tentou atacar outras crianças, que felizmente conseguiram escapar do maníaco e relataram o acontecimento à polícia. Elas também descreveram o agressor, o que ajudou os policiais a começarem uma busca. Entretanto, infelizmente nesse meio tempo, houve mais 2 vítimas. Ana Aparecida, de 6 anos, e Rosângela, de 7 anos de idade. Ambas eram irmãs e foram as últimas vítimas conhecidas desse assassino. A onda de desaparecimento e as notícias de um maníaco à solta deixaram a cidade em pânico. Após 22 dias de buscas, Sebastião foi encontrado. Ele confessou seus crimes,
levou os policiais aos locais onde ocorreram e admitiu ter canibalizado as crianças. Ele disse que vozes em sua cabeça o obrigavam a cometer os assassinatos. Com a notícia da prisão se espalhando pela cidade, os moradores cercaram a delegacia para linchar o criminoso, que precisou ser transferido às pressas para Campinas. Enquanto aguardava o julgamento, ele foi jurado de morte novamente e transferido dessa vez para Atibaia. Após a justiça atender o pedido de seu advogado, ele foi transferido para o Hospital Penal de Franco da Rocha, onde já havia estado no passado, e permaneceu no local internado. No ano de 1975, o juiz do caso solicitou uma avaliação mental para decidir se o réu deveria ser submetido a julgamento. A avaliação não foi realizada naquele ano e foi remarcada para o início de 1976. Em janeiro de 1976, Sebastião Oliveira, o temido monstro de Bragança Paulista, havia morrido, enforcado na sua cela. Uma das razões que me fizeram fazer esse vídeo é que, apesar de conhecer essa história desde muito nova, eu nunca vi ninguém falando sobre ela fora da minha cidade. Talvez seja pela falta de informação, talvez porque o caso nunca ganhou visibilidade nacional. E não me entendam errado, esse caso é horrível e eu não tenho necessariamente o objetivo de torná-lo famoso. Mas eu fico pensando que normalmente casos criminais, como esse, viram um assunto por todo o país. Não por admiração, mas porque as pessoas têm uma curiosidade mórbida natural. É exatamente por isso que existem tantos canais com esse tipo de conteúdo e tantas pessoas que consomem ele. E enquanto a gente assiste esses canais e consome esses casos criminais, a gente sempre cria uma falsa sensação de segurança. Começamos a pensar que somos especialistas, que agora a gente reconhece os sinais de um psicopata, que isso não aconteceria conosco. E sempre pensamos que esses casos foram há muito tempo ou foram muito longe daqui. Mas então tem casos como esse, casos desconhecidos pela maior parte das pessoas. E casos como esse mostram que não sabemos de nada. Se um crime tão horrendo mal é conhecido, quantos deles não existem? É isso que eu sempre me pego pensando quando eu penso sobre esse caso em específico. Quantos outros demônios escondidos não existem por aí e a gente nem sabe? Quantas outras cidades do interior não carregam histórias perturbadoras como essa? E se tiver acontecendo algo exatamente assim agora, e você nunca sequer vai saber disso? Você continua se sentindo seguro depois de tudo isso que eu falei?